uma das preocupações de um seminário como esse da economia do mar, hoje aqui no Maranhão, na cidade de São Luís, é de unir a academia com os setores produtivos e setores pensantes. E nesse sentido, o pesquisador do ISP, Renato Regazzi, que tem uma destacada participação nessa atividade, estabeleceu aqui o que vai ser uma futura parceria muito produtiva para a economia do mar. Queria que você nos falasse sobre isso, Regazzi. Primeiramente, dizer que a academia ela é fundamental para o sucesso de um projeto de desenvolvimento num território, de um cluster e da economia do mar, consequentemente. Sem a academia, a gente não vai conseguir prosperar, fazer projetos de desenvolvimento de fato. Eu sou professor do ISPA na formação executiva do curso de Economia Azul e Cidade, mas também sou pesquisador na Rural, no Centro de Estudos da Economia do Mar. E a gente aproveitou aqui esse evento, conversando com a UEMA, que é a Universidade Estadual do Maranhão, e fazer uma grande parceria, porque a Abimar, ela está desenvolvendo o P&D da Economia do Mar, dentro da Associação Brasileira da Economia do Mar, que vai ser uma parceria da Universidade Rural com a UEMA por meio do Centro de Estudo da Economia do Mar, que já está pronto. E hoje vai ser lançado o boletim, tá? E em primeira mão, aqui no evento, que vai ser apresentado e aparecer na nossa revista do CEM, da Economia do Mar, com vários artigos escritos. A UEMA já foi convidada para fazer parte do próximo boletim. Então, também vamos trazer cursos de curta duração, de 2 dias que o professor Roberto vai falar da UEMA, e pós-graduação que já está pronta também da Rural. Então eu converso agora com o professor Alexandre Freitas, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que vai falar sobre essa união com a UEMA. Então, eu acho que essa reunião aqui, essa conversa, ela é muito boa por vários motivos. Primeiro que a ideia de uma economia do mar, como a gente está discutindo aqui, ela precisa de ciência e tecnologia, que a disputa no mundo hoje está cada vez mais clara com isso. As universidades precisam acordar para isso também, as empresas precisam participar mais da universidade. Eu acho que é um jogo de soma positivo para todo mundo, mas que a gente tem que se mobilizar para realmente acontecer, que eu acho que é o papel que o Regazzi está ajudando muito a fazer aqui com essa reunião. E para a gente do CEMAR, nós temos o Centro de Estudos de Economia no Mar da Rural, a UEMA vai ser bem importante para a gente. Eles têm já muita experiência, têm uma graduação em engenharia de pesca, muito trabalho já consolidado aqui. Eu acho que vai enriquecer muito o nosso centro, as parcerias entre universidades. Eu acho que essa união nossa aqui, essa conversa, acho que vai gerar muitos produtos bons para o CEMAR, para a UEMA e quem sabe, né, professor, envolver mais outras universidades depois também, né? Agora eu converso com o professor Roberto Serra. Professor, qual a importância dessa abertura de portas que acontece aqui para os estados do Rio de Janeiro e do Maranhão? Bom, acho que em primeiro lugar a Universidade Estadual do Maranhão sente-se muito honrada de poder compor um arranjo cooperativo que possa estabelecer novos parâmetros para a economia do mar. O Maranhão é o estado que oficialmente tem o 2º maior litoral brasileiro, no entanto, quando a gente estica as suas reentrâncias, ele passa a ser o primeiro. E não por outra razão, a gente precisa observar isso com toda atenção. Então, ter a oportunidade de compor um grupo de trabalho, de pesquisa, que direcione esforços nessa direção é algo muito produtivo para o desenvolvimento econômico do estado, e a universidade, que é estadual aqui do Maranhão, ela precisa compor esse arranjo. Nesse sentido, a gente está se associando à Associação Brasileira de Economia do Mar com a perspectiva de oferta de um curso de curta duração, de 2 dias intensivos, em que toda essa dinâmica e esse conjunto de aspectos que tem relação com essa agenda da economia do mar possam ser tratados com agentes públicos, com pessoas em geral que tenham interesse em investir nesse campo. Regazzi, que frutos a ABMAR espera colher de uma parceria como essa que está sendo estabelecida aqui?
Pois é, para você ter sucesso no mercado, você tem que gerar inovação. Não existe empreendedorismo, não existe empresa bem-sucedida se ela não inovar, senão ela vai ficar obsoleta e o mercado tira ela. Tá? No caso da economia do mar, nós temos as Blue Techs, são exatamente as tecnologias ligadas ao mar, que elas nascem onde? Elas nascem dentro da universidade, que são os centros de conhecimento e pesquisa. E trazer o centro de conhecimento e pesquisa para dentro de uma entidade empresarial que representa todos os setores econômicos que utilizam o mar como recurso meio, é exatamente a fórmula que a gente completa para a gente ser bem-sucedido num projeto de desenvolvimento da economia do mar no Brasil. Começando já com essa rede entre a Rural e a UEMA, pelo o Centro de Estudo da Economia do Mar. Professor Alexandre, a exploração petrolífera é um ativo fundamental para o estado do Rio de Janeiro, que o distingue dentre os demais. Que experiências o estado do Rio de Janeiro pode oferecer ao Maranhão através dessa parceria acadêmica nesse sentido? Então, ao Maranhão, assim, claro, cada estado tem suas particularidades. Eu acho que, infelizmente, o Rio de Janeiro não tem muita coisa a ensinar. A gente está exportando muito petróleo bruto e deixando de refinar, de criar atividades de maior valor adicionado, de gerar empregos melhores. Acho que o Rio de Janeiro tem, às vezes, é que aprender muito aqui com o que eles estão fazendo aqui, porque hoje nós temos uma economia do Rio de Janeiro viciada em petróleo, no pior sentido da palavra, e não sabendo utilizar essa riqueza. Talvez, assim, a experiência que a gente possa passar para eles é de um exemplo ruim, agora com a margem equatorial, que eles não repitam um pouco do que a gente está fazendo e também a gente aprenda a ver como o Maranhão vai lidar com isso, que é uma forma da gente também escapar um pouco dessa armadilha que a gente caiu de ter o petróleo, mas não ter as atividades econômicas de maior valor agregado relacionadas ao petróleo. Professor Roberto, como é que a UEMA está cuidando de se cercar de providências e iniciativas que não façam com que o estado do Maranhão incorra em equívocos já cometidos em outras regiões exploradoras do petróleo? Bom, acho que um primeiro passo está sendo dado, inclusive, hoje, com a realização desse seminário de economia do mar. Então, quando essa agenda é aberta e todas essas vertentes são colocadas para debate, a gente cria a massa crítica necessária para não enveredar por caminhos que sabidamente já são equivocados, como o caso citado aqui pelo Alexandre. Então, essa é a nossa expectativa, de que experiências como essas que já ocorreram no Rio de Janeiro ou em outras localidades possam nos inspirar aqui, de modo que a gente consiga traçar uma caminhada que seja exitosa. De maneira geral, o governo do estado tem sido bastante atencioso em relação a essas questões. Existem diversos órgãos de estado que estão aqui nesse momento participando do evento, dando sinais exatamente dessas preocupações. A própria Universidade Estadual do Maranhão deve colocar à disposição dessa agenda todas as suas competências que estão representadas em diferentes áreas, desde os cursos como de engenharia de pesca ou um mestrado profissional em águas, até a estrutura da sua agência de inovação para o fomento de iniciativas empreendedoras, de Blue Techs, que possam se alinhar também nesse esforço. Então, é dessa maneira que a gente quer percorrer esse caminho. Agora, Regazzi, houve aqui um momento de conversa, de entendimento. Que passos poderão ser dados para oficializar essa parceria entre a Rural e a UEMA? Exatamente, é um grupo de trabalho, né, da UEMA com a Rural e com a Bimar, para começar a oferecer cursos de curta duração, cursos de pós-graduação que já estão prontos, como foi falado pelos professores, o boletim que está sendo desenvolvido. E é interessante ressaltar, na conversa que nós tivemos agora, que quando o petróleo realmente começou no Rio de Janeiro, houveram dificuldades muito grandes em relação a aproveitar aí esse recurso. Mas numa segunda fase, essa história mudou. E aqui a gente quer trazer isso aqui para o Maranhão, para começar com o pé direito. Porque a gente realmente começou com o pé esquerdo. Mas hoje a gente está com o pé direito, está começando a melhorar. Foi criada uma Secretaria de Energia e Economia do Mar no Rio de Janeiro. Isso é muito importante. Grupos de trabalho nesse sentido. Alguns clusters, por exemplo, a gente chegou a trabalhar num cluster, e aqui tem que retomar isso, que é a questão do Polo Tecnológico do Mar da Baía de Sepetiba, onde a Rural está lá.
lá, mas tem, por exemplo, prefeituras que estão desenvolvendo trabalhos fantásticos, inclusive através da certificação Selo Azul Cidade Costeira, criado pela Faceg e pela ABMAR, exatamente para orientar essas prefeituras que utilizem os recursos do royalties em outros setores econômicos, porque o petróleo ele pode acabar. Então você tem que usar esse recurso também para desenvolver outras atividades. Então, por exemplo, a Prefeitura de Macaé está entrando na certificação, a Prefeitura de Niterói está fazendo um trabalho bem legal, tem Maricá, a Prefeitura de Angra está fazendo um trabalho legal, e das Ostras está começando, ou seja, você começa Cabo Frio, então você começa a ver, Cabo Frio tem até um secretário de Economia do Mar já lá. Inclusive foi meu aluno no ISPER, tá? É o Matheus. Então, essa experiência, no início ruim e agora melhor, a gente quer passar para cá e fazer essa troca. Quando um professor fala que a gente tem que aproveitar mais os recursos do óleo e gás, é porque as cadeias produtivas têm que ser adensadas. Não adianta você só tirar o petróleo e exportar ele. Ou refinar, você tem que ter máquinas e equipamentos produzidos ali, estaleiros, que a gente usufrua de resultados de alto valor de economias como uma indústria de metal mecânica, por exemplo, uma indústria eletroeletrônica, de bens de capital, que a gente vai falar isso aí. Então, isso é um grande desafio. É isso aí, gente. Obrigado, professores. Obrigado.